Zip 30 Moto, primeira roda da Zip voltada para o mundo do mountain bike. A Zip tem uma super tradição nas rodas de estrada. Não, essa daqui não é uma roda Zip 30, na verdade é uma Session C36. É só para ilustrar um pouco o que pode ser a nova tecnologia do mundo da bike que está relacionada às rodas, os pneus, e para usar como desculpa para abordar esse assunto, falar sobre a roda da Zip. Primeiro que essa nova roda da Zip, ela é voltada muito mais para o enduro, para o all mountain. Não é, na verdade, uma roda super versátil nesse momento, a não ser que você faça enduro ou provas mais extremas. Isso porque as características técnicas gerais da roda, ela é uma roda de carbono, 32 raios, 32 furos, ela pesa 2 quilos, 1 quilo, 990 e poucos gramas, custa $2.000, literalmente $1 por grama. Além de ser a primeira roda da Zip para o mercado de mountain bike, é uma roda supostamente revolucionária. Ou, na verdade, eles estão reaplicando um conceito que existia no passado com outro material que é o carbono, que é a parede simples do aro. Eu lembro quando era moleque, tinham as rodas de aço, daí depois tinham as rodas de alumínio, e daí tinham as rodas de alumínio de parede dupla, que eram as rodas que eram mais resistentes. Como a gente dizia na época, de folha simples. Tinha a folha simples e a folha dupla. A Zip, com o material carbono, eles fizeram a roda com a parede simples. Qual é a ideia principal? Qual que é a grande diferença dessa roda no mercado nesse momento, comparado com as outras rodas? A roda de parede simples, ela permite com que o aro ele seja mais compliant, em português, com que ele seja... É que flexível, se você fala que a roda ela flexiona ou ela torce, imediatamente algumas pessoas vão... Não. Na verdade, ela consegue se movimentar horizontalmente e verticalmente para fazer com que ela dissipe um pouco da energia de impacto, com que ela mantenha o pneu na banda de rolagem ideal, então você não tem aquela torção do pneu, e que você tem uma sensação mais agradável andando com a bicicleta e que ela permita uma maior tração. Então é muito parecido com o que aconteceu com a história da tecnologia dos quadros. Tinha os quadros de cromo, que eles eram extremamente confortáveis, mas eles eram pesados e eles tinham muita torção lateral. Daí apareceram os quadros de alumínio, que eram muito mais leves, mas eram extremamente rígidos. E daí apareceram os quadros de carbono, que nesse momento, dependendo de como você sobrepõe as fibras de carbono, qual é o tipo de carbono que você usa, você consegue com que a bicicleta seja extremamente rígida onde ela tem que ser, com que ela tenha uma certa torção ou flexão onde ela precisa ter. Então ela é um quadro muito mais confortável, com diferentes características em diferentes pontos do quadro. E o que está acontecendo com a roda nesse momento é a mesma coisa. Supostamente essa roda da Zip, ela tem uma extrema rigidez, né? Ela não torce a roda, mas em compensação, quando você atinge algo com muita força, ela tende a ter um certo movimento que colabora para dissipar aquela energia e para manter a característica de rolagem ideal. Uma informação complementar, na verdade, para suprir a minha falta de capacidade de transmitir uma sensação, uma informação sem imagem durante a edição, eu encontrei essa imagem que vocês estão vendo, que é o momento que a roda ela atinge uma pedra ou qualquer coisa que seja equivalente, um obstáculo, e dá para perceber que essa flexão ou um movimento vertical é literalmente o aro, ele se move para dissipar um pouco do impacto. E se vocês olharem atentamente, tem um dos raios que ele está levemente flexionado, né? Ele não está completamente reto. Isso quer dizer que é justamente o raio trabalhando em conjunto com o aro, fazer esse movimento, dissipar a energia do impacto, passar pelo obstáculo de forma
menos abrupta, menos violenta, e consequentemente transmitir menos da vibração do que acontece no chão para o ciclista. Ainda existe o Tire Wiz, que é esse sensorzinho que você tem um aplicativo no celular, você consegue acompanhar indicações da calibragem, da pressão do pneu, daí você consegue andar com a pressão ainda mais baixa ou encontrar o ponto ideal para você ter a melhor aderência, menos resistência de rolagem e menor chance de furar o pneu ou rasgar e etc. por impacto. Então, na verdade, a roda ela acaba colaborando ainda mais com o trabalho da suspensão e com toda a tecnologia do quadro. Daí agora eu fico imaginando, por exemplo, eu que adoro o conceito de simplicidade de uma hardtail, hoje em dia se você tem uma hardtail com uma boa construção, com o carbono que ele consegue trabalhar para amenizar as vibrações que vêm do solo. Com uma roda que hoje em dia, essa roda é uma dial mountain, mas com certeza num curto espaço de tempo vai ter a roda para cross country, daí você tem uma roda dessa, com um pneu 2.35, então você começa a ter uma bicicleta com um conceito mais simples, mas só que com tecnologia que permite com que ela seja muito mais leve e com que ela absorva muito mais vibração do que talvez uma bike de uma full suspension de 5, 10 anos atrás. Então, uma bike muito bem configurada hoje em dia, uma hardtail, ela talvez funcione melhor do que uma full suspension de poucos anos atrás. Consequentemente, a full suspension ela acaba sendo capaz de fazer as coisas que os caras que a gente vê, os caras no cross country fazendo hoje em dia, que é quase tão extremo quanto qualquer prova de downhill. Mentira, quando você vê pessoalmente que os caras fazem com downhill ou all mountain, é algo surreal. É isso, algumas considerações finais do vídeo. Aproveitar para falar sobre a grande revolução do momento, que é, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem duas grandes revoluções que mudariam o que a gente conhece de bike hoje. Primeiro, a relação de marcha acabarem com a corrente. Qualquer outro tipo de relação, cardan, aquele sistema da Ceramic Speed que eu acho que ele é muito mais conceitual do que a ideia real de colocar aquilo no mercado, mas eu acho que o mercado de bike ele não está pronto ainda para as bicicletas não terem a corrente. Porque isso inclui um monte de coisa, inclui regulamentação da UCI nas provas regulamentadas e etc. O próprio consumidor, talvez, quando a gente olha a reação do público com freio a disco, com suspensão, já existe uma grande resistência. Imagina a hora que você tirar a corrente completamente. Quando eu falo tirar a corrente da bicicleta e ter outro sistema de transmissão de potência, é você fazer com que esse seja o novo conceito da bicicleta que se vende no mercado, a bicicleta top de linha. Eu acho que o mercado não está pronto para essa grande revolução. Mas o mercado já está pronto para a grande revolução das rodas. Porque a indústria, o sistema de marcha, de relação, existem algumas variações, mas ele já está muito bem consolidado. Os quadros de carbono também. Aonde que existe a maior margem de ganho de performance e tecnologia nesse momento? Nas rodas. Porque o freio a disco já foi absorvido em todas as camadas de bicicleta, né? Então os engenheiros, as empresas, elas estão livres para se concentrar na roda, porque durante muito tempo os engenheiros eles ficaram presos ao conceito de que eles tinham que ter a área de frenagem na extremidade da roda, o que não faz muito sentido, você tem que se preocupar com frenagem, temperatura na extremidade que deveria ser extremamente leve e etc. Então nesse momento vão começar a aparecer novas tecnologias de roda, e é uma revolução mais silenciosa, porque quando você tem um lançamento de uma roda fantástica, você não tem a mesma repercussão na mídia de quando você tem o lançamento de um grupo revolucionário ou de um quadro revolucionário. Então, por exemplo, esse lançamento da Zipp, de longe ele teve mais repercussão que o grupo Access, por exemplo, e faz parte do mesmo grupo. Hoje a Zipp é uma das marcas que está dentro do guarda-chuva da SRAM. E é um conceito que é fantástico, eu não sei necessariamente se é o conceito definitivo de uma roda muito melhor, mas talvez seja a primeira roda que começa a interagir mais com certas características do quadro. Mais rígido aqui,
mais flexível em algum sentido para favorecer performance, e combinado com a roda tem os novos pneus, né? Porque da mesma forma que o aro tem um comportamento distinto com o terreno, você precisa de um pneu que trabalhe junto com essa movimentação do aro. Há um tempo atrás se lançaram vários pneus de várias marcas que a lateral do pneu ela era muito mais flexível. Por quê? Porque o aro se movimentava, né? Você estava pedalando, então sua bicicleta estava inclinada, o aro inclinava. Para você manter uma boa banda de rolagem, a lateral do pneu ela flexionava, então você tinha toda a roda, o aro fazendo isso junto com a bicicleta e o pneu no asfalto ou na trilha com a banda de rolagem. Agora, como o aro também flexiona e se mantém paralelo ao chão, o pneu talvez ele não precise ter uma lateral tão flexível, ele pode ter outra característica. Então eu espero ter dado para entender isso. A ideia é que o aro ele responda e se mantenha relativamente paralelo com o chão, para você manter a banda de rolagem. Se você mantém a banda de rolagem, você tem mais tração. É isso. Não é fácil explicar isso com a mão, né? Espero que tenha dado para entender. Enfim, pneu e roda. Nós temos que ficar atentos, porque é uma revolução mais silenciosa e talvez seja o que mais renda desempenho ou que faz mais diferença entre uma roda e um pneu meia boca e uma roda e um pneu que tem as características atuais. Somado a isso, largura do pneu, largura do aro, tudo isso vai mudar muito nos próximos anos. É isso, só um bate-papo e a roda Zipp é bem bacana. Entra lá no site da SRAM, da Zipp e tem todos os detalhes técnicos da roda. É isso, o que você acha da roda? Ou do pneu? Ou de qualquer revolução que aconteceu de pneu e de roda e que ninguém comentou? É isso, tchau, bons treinos.